mais uma reflexão de caminhar na graça. Nós somos para a glória de Deus. Ele nos comprou por um preço alto. Cristo nos comprou para o nosso Deus e nosso Pai. Nos libertou do domínio do pecado. Nos fez servos da justiça, para glorificarmos o Pai. Por isso, o nosso corpo deve ser usado para glorificar a Deus, ou seja, a nossa vida, tudo que somos, tudo que fazemos, todas as nossas relações, toda a expressão e atitude que possamos pensar em realizar, fazer, deve ser para glorificar o nosso Deus. Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios 6, no versículo 18 até o 20, diz assim: Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Simples assim. É isto que nós precisamos entender. Escravos do pecado, escravos da natureza humana, sujeitos à natureza humana, ao desejo de viver de forma contrária à vontade de Deus, ao plano de Deus estabelecido para o ser humano. Nós precisamos entender que estávamos separados de Deus, mortos em nossos delitos, nos nossos pecados, na nossa maneira de viver, na nossa forma egoísta, arrogante, orgulhosa, desejo de satisfazer tudo aquilo que vem à mente. Querer tudo para nós, pensar somente em nós. Isto é a imaturidade do ser humano, a falta de conhecimento de Deus, a falta de entendimento. Ou seja, eu faço o que eu quero, quando eu quero, da forma como eu quero. Não estou preocupado com os outros e nem com o que possa acontecer, pois usamos o nosso corpo para atender os nossos desejos mais profundos, e que muitas vezes vem a desonrar tudo aquilo que é a obra de Deus pelo homem. Nós precisamos entender que Cristo veio para nos libertar disto. Veio para nos libertar desta forma de viver, dessa maneira de viver, que buscamos os prazeres, mas que não nos satisfazem. Cristo nos libertou para vivermos a vontade de Deus. Ele nos comprou para o Pai. Devemos, portanto, usar o nosso corpo, os nossos membros, tudo que somos, tudo que fazemos, para glorificar a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito, é a morada de Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo. Somos como pedras vivas do templo que Deus está construindo para a sua habitação. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós não podemos relacionar de uma forma egoísta, de uma forma onde pensamos somente em nós. Precisamos agora, como Cristo, pensar no outro, no levar o outro ao conhecimento de Deus e de sua vontade. Somos chamados para santificarmos o nosso proceder, isto é, para nos despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo e andarmos neste mundo como Cristo, glorificando a Deus. Por isso, a obra que Cristo realizou naquela cruz nos salva, nos reconcilia com Deus, nos liberta do domínio do pecado. Nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino de Deus, aonde o nosso entendimento é iluminado, onde nós somos libertos do domínio do pecado para servirmos a justiça, para expressarmos e revelarmos o nosso Deus neste mundo. Nós somos chamados para isso, não para outra coisa. Glorificarmos a Deus, usarmos o nosso corpo para a glória de Deus. Por isso a gente precisa entender que não podemos viver de qualquer maneira, mas devemos glorificar o nosso Deus por meio de tudo que nós fazemos. Somos para a glória de Deus, somos para expressarmos e revelarmos Deus neste mundo,
sendo instrumento de justiça, instrumento para glorificar o nosso Deus neste mundo. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa ser expressão de nosso Deus neste mundo, glorificando o Pai, honrando o Senhor por meio de nosso corpo, por meio de nossas vidas, conduzindo as pessoas ao conhecimento dele. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa nos sujeitar ao nosso Deus, para a expressão e glória dele. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.